Uma coisa que eu gosto muito de fazer sempre que vem convidado homem aqui, e é uma coisa que até pega uns caras de surpresa, é perguntar da relação deles com os filhos. Ah, isso é muito E legal. pega muita gente de surpresa. Porque... E até uma coisa que eu falo pro Arthur, assim, eu sempre falo, cara, me avisa se o cara tem filho ou não. Porque é uma coisa que eu gosto de falar a respeito, porque o cara não fala de filho. Homem não fala de É filho. isso, é. Tipo, quantas rodas de homem tem que você chega e o cara fala, pô, tava com meu moleque fez tal coisa. Filho de Instagram, né? Filho de É Instagram. bonito na foto, mas tipo, no dia a dia o cara tá, viu uma bunda de uma gostosa, viu não sei o que lá. E a própria relação do homem com o filho é uma coisa meio quase que autoritária, assim. Tipo, qual que é o maior vínculo que o cara tinha com o filho? Ah, meu filho vai torcer pro meu time, meu filho vai pegar mulher, meu filho tá machucando as menininhas na escola. E é meio que isso, assim. Agora, pô, e quality time, sabe? Tipo, essa coisa, esse tempo de curtir o filho, de aproveitar e limpar cocô e vômito. E essa coisa que é a parte... Que a 90% de ter um filho é quase isso, né? É muito pouco falado, assim. Então, eu gosto muito, assim. É um lugar que deixa muita gente desconfortável. É impressionante. Eu acho legal que você faça isso. Eu estudo literatura no doutorado, né? E um dos autores que eu estudo, ele chama Carl Knausgård. A pronúncia em norueguês é um pouco difícil. Mas ele fala bem peculiar, assim, e bem sintomático, né, do que a gente está falando. Porque ele fala muito, a obra dele, a principal obra dele, o principal livro dele é uma série de romances chamado Minha Luta, em que ele fala dele, assim, ele conta a vida dele em detalhes minuciosos. Que legal. É muito legal. E eu acho que eu fui estudar isso no doutorado para entender por que me fascinou tanto, por que eu gosto tanto dessa obra. Ele constrói um lugar para o qual, a cada livro novo, são 6 volumes, a cada livro novo que eu começava, dava, sei lá, 6 meses de leitura de um para o outro, eu percebia que eu estava com saudade, com vontade de voltar para esse lugar. E ele fala muito do cuidado com os filhos, na Noruega, né? E ele fica bastante tempo com os filhos. Só que aí ele é alçado a um certo lugar de herói, como se fosse assim, nossa, olha como ele é um bom pai. Mas na verdade... E por que até bem pouco tempo, até ele, vamos dizer assim, os escritores não falavam da relação entre pai e filho, assim, nesse sentido dos pais cuidando dos filhos, simplesmente porque não eram eles que cuidavam. Mas sabe o que é muito louco que eu tenho reparado, pelo menos em cultura pop, não sei como é que tá na literatura, que virou um tema muito recorrente. Então, eu gosto muito de videogame, sou muito fã de videogame. Então tiveram pelo menos aí uns 2, 3 jogos bem grandes, recentes, e aí eu posso citar... The Last of Us, que é um fenômeno, e o God of War também, que é um puta de um jogo grande, e são jogos sobre paternidade. Ah, olha só que legal. E a gente tá falando de uma mídia que é extremamente pra homens, é uma mídia que normalmente é muito sobre militarista, então é sobre tiro, guerra, explosão, que é a visão que as pessoas têm de videogame. E quando você pega The Last of Us, é um jogo que fala sobre um cara que perdeu a filha, e aí ele começa a cuidar de uma outra menina, e aí é ele meio que tendo, tipo, a redenção dele, e ele tendo que encontrar um lugar de afeto. E o God of War é um cara que é péssimo, é um cara que tem decisões horríveis de vida, e aí ele tem um filho, e aí ele tentando fazer com que o filho não seja tão ruim quanto ele foi ao longo da vida dele, assim. Então são temas, né, e acho que são coisas que a gente... Quantas histórias de pai e filho tinham há 30 anos atrás, 40 anos atrás. Então, tinha através... a gente sabia o ponto de vista do filho falando da relação com o pai, né? Mas não do pai falando do filho, né? Porque os pais estavam fazendo outras coisas enquanto as mulheres estavam cuidando. E aí, voltando para o raciocínio, quando a conversa é boa... A gente só para terminar aquele raciocínio, porque eu acho muito legal a maneira como ela explica essa questão da performance da indiferença, né? A Liv Strømquist. Nesse livro que chama A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, é um nome diferente de livro, história em quadrinhos. O que ela diz é que porque as mulheres começaram a ocupar esses lugares que eram ocupados pelos homens, né, antes, é como se eles tivessem perdido um lugar de poder. E como eles, não tão conscientemente assim, mas o que ela entende é que isso fez com que eles
passassem a exercer esse poder dentro da relação. E como se daria esse exercício de poder dentro dos relacionamentos afetivos amorosos? Seria isso, a performance da indiferença, né? Porque se amar e estar vulnerável, para eu exercer esse poder, eu não posso estar vulnerável. Só que aí, o que você perde? Você perde o amor. Você perde justamente a possibilidade de amar, a entrega, né? É um tiro no pé, porque se amar é estar vulnerável e eu quero amar, estar por cima no amor, exercer o poder no amor, eu perco o amor. Cara, isso é... A Natália não sabe, mas ela acabou de escrever os Red Pill de um jeito muito mais bonito que os próprios caras conseguem se descrever, né, mano? Nossa! Tem todo um movimento hoje em dia que é exatamente isso que você falou, assim. Dos caras que não querem mais se relacionar. Eles se recusam a relacionar, porque eles falam que é um conceito meio bizarro, que todas as leis estão contra os homens e as leis só protegem as mulheres. E fala que a sociedade hoje só protege as mulheres e os homens são vítimas de toda a perseguição da sociedade. E eles falam que o jeito deles lidarem com isso é eles não namorarem mais. Então é isso. Você descreveu isso. Tipo, você ia falando, eu tipo, é exatamente isso. E a gente vê, óbvio, e tem muita gente que até acaba chegando na gente completamente frustrada e dodói da cabeça, porque simplesmente cortou uma coisa que é muito cara pra nós, que é o vínculo afetivo e o feminino da vida. Tipo, o cara não tem relação com nenhuma mulher. E é uma coisa que você fala, como é que você consegue cortar 51% da população da sua vida, sabe? Pois é, e é justamente isso, né, que o Byung-Chul Han fala, né, dessa perda da possibilidade do vislumbre do outro, da alteridade, né, do que não é si mesmo. E eu digo isso assim, não só nessa dicotomia homem-mulher, acho que isso também nas relações homossexuais, né, enfim, o outro ser humano, né, estar com outra pessoa, estar aberto ao outro, e aí isso é estar aberto à própria fragilidade. Esse que você acabou de assistir foi um corte da nossa live com a Natália Timmerman. Se você quiser assistir ao episódio do podcast completo, você pode clicar no vídeo que tá aqui do lado, e eu vou deixar um outro vídeo que com certeza você vai gostar, e não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!